Vicente Manjate é advogado e defensor de direitos humanos com experiência em observação eleitoral nacional e internacional. Foi o convidado do programa Estado de Direito da MBC-TV, onde criticou a atuação dos órgãos eleitorais com especial enfoque para o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Dom Carlos Matsinhe, que reconheceu não ter havido tempo para investigar e decidir sobre os relatos de fraude eleitoral nas fases do apuramento parcial e intermédio. Quando a CNE vem nos dizer que, infelizmente, não conseguiu terminar o seu trabalho de apuramento, de centralização, e mesmo assim remete para que o Conselho Constitucional faça o seu papel, termine, está a dizer-nos que está a delegar a sua competência de apuramento e centralização ao Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional não tem esta competência, para já, não tem. 2, a CNE não deveria remeter a ata e os editais ao Conselho Constitucional enquanto não tivessem sido decididos todos os recursos e todas as reclamações sobre os resultados do apuramento parcial e intermédio. Por quê? Porque tem que dar espaço para que o Conselho Constitucional decida estas matérias, que são das mesas, que são dos distritos, e devolva à CNE para que a CNE possa ter em conta na centralização. A norma da lei eleitoral que trata da fase da validação e proclamação estabelece que a intervenção do Conselho Constitucional nesta fase de validação e proclamação dos resultados é de apreciar os recursos e reclamações. Feito isso, deliberar, portanto, apreciar a ata e editais da CNE. Então, esses recursos e reclamações que deve aqui apreciar antes de apreciar a ata são recursos de que ato? Devem ser recursos da decisão da CNE sobre a centralização e não os recursos e reclamações da mesa. Então, nesta fase de validação, o Conselho Constitucional já não deveria estar a apreciar, juntamente com a ata da CNE de centralização, os recursos da mesa. De acordo com este advogado, a Constituição da República e a lei eleitoral não conferem competências ao Conselho Constitucional para substituir o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral e a CNE para realizar operações eleitorais de apuramento de votos. O Conselho Constitucional foi colocado numa situação bastante difícil de ter de decidir qual é o número que vai usar como base para validar as eleições. Primeiro, para poder dizer que este aqui é o universo dos votantes naquela mesa ou naquele distrito. O racional era não considerá-lo qualquer dos números, porque terá que justificar em que circunstâncias é que sumiram os boletins que não foram depositados numa das urnas. Para onde é que foram? Será que os cidadãos meteram os boletins nos bolsos e saíram com eles? Não foram entregues os 3 boletins? Ou depositaram os 3 e magicamente ou milagrosamente sumiram das urnas? É esta a principal questão deste processo eleitoral. Perante este aparente impasse, Vicente Manjate recomenda ao Conselho Constitucional para estudar a crise pós-eleitoral no Quênia em 2017, que culminou com a anulação das eleições presidenciais após semanas de manifestações violentas. Portanto, o Conselho Constitucional parece-me não estar em condições de validar os resultados, porque não terminou o apuramento e não compete ao Conselho Constitucional fazer o apuramento que não foi feito pela CNE, que é o órgão competente para o efeito. Segundo, há objetivamente, os números não permitem que se tome uma decisão coerente. Esta discrepância de números
não permite que o Conselho Constitucional aprecie o mérito, portanto, valide cada uma das eleições, porque teria dificuldades de decidir qual é o número real. Para isso, o Conselho Constitucional, que é o que está a tentar fazer, deveria corrigir o apuramento. É o que está a fazer. Ao solicitar as atas, é para corrigir o apuramento. O Conselho Constitucional tem competência para corrigir o apuramento? Não tem. Não tem competências nem para corrigir o apuramento. Nem para fazer o apuramento. Nem para fazer o apuramento e nem para corrigir a ata e os editais da CNE. Portanto, o que o Conselho Constitucional, na verdade, a competência que tem é de apreciar a ata e os editais. Apreciar é verificar, é uma apreciação de mera legalidade. Verificar se estão em conformidade com a lei, se os números estão consistentes, portanto, respondem à coerência, à lógica do processo eleitoral e dizer que sim, portanto, valido e proclamo os resultados. Ou não valido e não declaro qualquer dos candidatos vencedor. Logo, as eleições ou a votação deve ser repetida dentro de 15 dias. Voltamos à votação. E tudo isto, Zé, atenção, ainda que haja repetição, se houver, se for essa a decisão do Conselho Constitucional, que me parece poderá ser, por aquilo que é a análise que eu estou a fazer, poderá ser essa, esta votação deve ser feita e os resultados novamente apurados, divulgados, validados e proclamados a tempo de ser convocada a tomada de posse até o dia 15 de janeiro. O programa Estado de Direito está disponível nas plataformas digitais da MBC TV, designadamente no YouTube, Facebook e Instagram.